É sempre um prazer imenso. Aliás, com a Barros eu já perdi até as contas de quantos anos a gente já convive, não é? Já é uma longa jornada. Mas, assim, esse momento é singular porque nós tivemos algumas inserções durante a crise e nessas inserções nós discutimos muito as questões, as alternativas que poderia vir e quais as possibilidades nossas para as nossas empresas. É tudo voltado para o cenário. Depois nós transitamos na crise e aqui chegamos, e chegamos num ponto de saída, que não é uma saída fácil, mas é uma saída. Eu estava hoje numa das reuniões de conselho que eu participo e um dos executivos estava dizendo o seguinte: mas eu estou temeroso para que não haja nenhum tipo de fechamento mais. Eu disse: não vai haver fechamento. Você vai ter alguns fechamentos específicos em algumas cidades, mas para efeito de mercado, a decisão já está tomada. O mercado já precificou. Tem vacina e tem demanda e tem dinheiro. Aonde tem vacina, tem demanda e tem dinheiro, só resta uma coisa: é a capacidade operacional. Acabou, isso o mercado já precificou. E é disso que nós estamos falando. E quando a gente está falando de mercado, é um negócio curioso, porque quando você fala de mercado, são 5 mercados no mundo. E é muito comum você dizer assim: Israel resolveu o problema. Filho, Israel só tem 9 milhões de pessoas. Se você pegar países com populações acima de 200 milhões de pessoas, nós estamos falando de que são os grandes demandantes. Então, nós estamos falando da China, a Índia, o Paquistão, os Estados Unidos e o Brasil. Esses são os grandes mercados, né, que concentram uma demanda monumental para as questões voltadas para essa solução de velocidade de vacina. Bom, isso é só para poder a gente situar a discussão atual, que é essa discussão que é como o mercado vai reagir a isso e também qual é a nossa capacidade. Outra informação importante, já para a gente começar no cenário. Desses países todos, o Brasil é o país que tem a melhor rede com capacidade de fazer vacinação no mundo, que é o SUS. Bom, a gente não tem a melhor rede operando no mundo, porque a gente tem umas deficiências operacionais monumentais, mas estruturada e com capacidade para fazer o que já fez durante muito tempo, que é a capacidade de vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Não tem nenhum desses países que tem essa capacidade. Os Estados Unidos tem um problema muito sério porque não tem um sistema único de saúde concentrado, né? Então, ele tem uma deficiência monumental quando você fala. Ele tem uma vantagem extraordinária, porque o sistema é muito descentralizado, ajuda demais os estados, mas é muito frágil em questões de crise, como essas crises sanitárias. Na crise econômica, você tem o Banco A Central. gente tem isso hoje no comando da economia brasileira. Não está com o microfone aberto. Você tem que fechar todos e depois. Então, os modelos descentralizados são muito bons para a prosperidade, mas tem algumas deficiências quando a gente fala de crises sanitárias, por exemplo, que você não tem uma regência única como tem o Brasil, em que pese todos os problemas que a gente está vivendo. Mas isso é uma singularidade nossa. Mas eu estou começando com essa discussão porque é a discussão do momento. Mas a gente também, eu preparei uma apresentação aqui para que a gente possa transitar em 3 estágios, né? O estágio que é do mundo, antes da crise, sempre depois da crise, nós estamos falando do mundo. No Brasil, antes da crise, depois da crise, depois é essa saída que a gente está vislumbrando agora, e quais são as nossas reais perspectivas dentro disso. Então, foi assim que eu preparei. E preparei também com cuidado, porque é um cenário que eu venho apresentando para a Fundação do Cabral, e uma questão fundamental nisso tudo, que eu falo desde o início da crise, é quando a gente tem um grau de assimetria de informações tão intensa no mercado, ou seja, o mercado já é formado por assimetria de informações. As informações não são iguais para todos. E quando você tem uma crise com a intervenção do Estado numa escala dessa natureza, aí nós temos ainda um maior tumulto nos níveis de informação. E é nesse momento que a gente tem que saber separar o que é sinal de ruído. Tem muito ruído. Mas quando a gente decide, quando o mercado decide através dos sinais. Então, essa apresentação que eu vou passar para vocês é uma apresentação que eu tive muito cuidado de buscar, como sempre fiz, inclusive antes da crise e durante a crise, buscar as fontes que nos dêem mais segurança, porque tem responsabilidade sobre a informação. Então, quais são essas fontes
primárias que são muito importantes para nós. Primeiro, os bancos centrais. Os bancos centrais não soltam qualquer informação no mercado, porque eles têm responsabilidade sobre isso. Depois, os organismos multilaterais, Banco Mundial, FMI, né? O próprio Fórum Econômico Mundial. Então, vocês vão ver que são dados, o próprio Ministério da Economia, que são extraídos daí para que a gente possa fazer a nossa análise e ver essa perspectiva tal como nós estamos observando agora. Então, eu vou começar a apresentação, vamos ficar à vontade, vocês podem parar. A gente está programado de fazer a apresentação e a gente fazer depois a discussão dos temas, mas nada impede que, durante a apresentação, vocês podem fazer suas intervenções, parar e perguntar, fiquem à vontade. Bom, vou compartilhar a tela aqui, todos veem aqui, tranquilo? Sim, Gilmar. Sim. Muito bom. Bom, esse é um gráfico que vai ser republicado agora, mas foi publicado no início do ano passado, que é um gráfico do Fórum Econômico Mundial, mostrando quais são os possíveis fatores de uma crise em escala global. E é muito curioso que, se vocês observarem aqui, se vocês observarem, vocês vão ver, muita gente diz o seguinte: essa crise é um black swan, quer dizer, um cisne negro, quer dizer, era algo que não estava previsto e que aconteceu. Na verdade, não é que ela não estivesse prevista, ela estava. Veja aqui, doenças infecciosas. O que ela não estava era no centro do radar. Quanto mais ela se aproxima do centro, mais o losango passa a ser de um tamanho maior, quer dizer, a maior possibilidade da incidência dessa crise. E aí vocês veem que tinha, sim, uma possibilidade dela acontecer, mas as maiores possibilidades estavam muito voltadas às questões das migrações, às instabilidades sociais, os ataques cibernéticos, vocês estão vendo as questões de governança, a questão de clima, que são questões que continuam. Mas, evidentemente, quando crise de alimento, com uma certa proporção, quando isso for refeito hoje, vai entrar em uma outra escala. Por quê? Porque o problema do mundo hoje, para manter a hegemonia mundial, nós vivemos sobre a égide da hegemonia de uma potência mundial, que são os Estados Unidos. Nem sempre foi assim. Se você fizer uma digressão lá desde o século XV, 1400 e pouco, você vai ver que esses ciclos hegemônicos foram, ao longo do tempo, mudando, né? Então, começou com Gênova, depois passou para a Holanda, depois passou para o Reino Unido, e depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos. Estamos vivendo um momento em que os Estados Unidos apresentam determinada exaustão sobre essa hegemonia e uma nova configuração virá. Se você fizesse uma pergunta na década de 70, final da década de 70, muitos diriam que a próxima potência hegemônica seria o Japão. Se você fizesse essa pergunta em 2000, muitos diriam que seria a China. Se você fizer hoje, pouquíssimos especialistas vão dizer que é a China, porque tem outros problemas que nós vamos comentar mais lá para frente. Para que você mantenha essa hegemonia, você tem que controlar o sistema de trocas mundiais. O sistema de trocas mundiais, por terra, mar e ar, o trade mundial, você precisa ter forças armadas potentes. Portanto, a gente sempre teve uma correlação de que você tem a potência hegemônica e a potência militar junto, econômica e militar juntos. Isso agora está passando por uma nova configuração. Nós estamos vivendo uma época de transição. Qual será a próxima hegemonia? Provavelmente um bloco de nações. Então, isso é o que nós chamamos da geopolítica. O que isso é importante? É importante porque tudo está conectado. E você vai ver que esse embate sobre a geopolítica tem um efeito sobre nós. Qual é o efeito sobre nós? É o efeito sobre as taxas de juros internacionais, e essas taxas de juros internacionais implicam em algumas oportunidades que nós vamos ver mais à frente. Mas uma outra mensagem que surge daqui é o seguinte: o problema do mundo hoje não é só a hegemonia bélica, mas é você ter a biossegurança sobre determinados padrões. Se você perguntar hoje de onde que pode vir e repetir a crise, é impossível você controlar. Ela provavelmente sai dos animais para o homem. Vírus dessa natureza. Crise sanitária que eu estou falando. A possibilidade disso acontecer é mais na Índia, menor, que é mais de plantas, portanto, mais da flora, mas a possibilidade maior é na China. Você não tem como controlar mais de 1 bilhão de pessoas. Você não pode controlar a causa, comendo animais exóticos. Não são todos, mas é uma grande parte.
O que você tem que controlar já é o efeito. Portanto, se você for ver o ciclo de desenvolvimento de vacina, era um ciclo de desenvolvimento de 3 anos. Com o SAR passou para 2 anos. Agora a gente desenvolve vacina com menos de 1 ano. E a tendência é desenvolver vacina com um tempo muito menor, porque a economia mundial não aguenta 2 baques dessa natureza. Portanto, esse é o que nós estamos falando aí das questões geopolíticas importantes. Outra questão importante é essa aqui. O mundo, antes da crise, ele já apresentava um arrefecimento da globalização. Os 2 países que puxaram a globalização no mundo foram os Estados Unidos e o Reino Unido. Os 2 que puxaram a globalização na época da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan são os 2 que puxam o freio de mão hoje. Por quê? Porque os 2 sofreram os reveses também da globalização. Sofreram os benefícios, mas, como vários autores falam, os malefícios da globalização. E quais são eles? Tem alguns, mas os principais deles. Eles tinham absoluta convicção que o processo de globalização ia deixar os empregos mais sofisticados e mais valorizados do lado dos países desenvolvidos, e nos países emergentes é que sobraria mão de obra fundamentalmente de manufatura. Essa realidade mudou, a gente sabe o que acontece. Por exemplo, se você vê um país como os Estados Unidos, ele tem estudos mostrando porque a intensidade de fuga de cérebros que aconteceu no mundo, que foi para os Estados Unidos, é um negócio interessante. Quer dizer, ele é potência hegemônica por uma série de fatores internos, mas também teve uma contribuição externa muito grande. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, se você pegar uma lista de nobéis, muitos migraram para os Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, sobretudo na perseguição aos judeus. Isso acontece que hoje os Estados Unidos percebem um retorno, quer dizer, as pessoas vão, fazem a boa formação, mas voltam. E aonde que isso está acontecendo com mais intensidade? Na China. Aí você vai perceber que a China hoje desenvolve 5 vales do silício. E aí o que acontece? Aquela mão de obra que estava qualificada, ficando lá, ela agora está deslocando e voltando para os países de origem. Mas não é só isso, eles estão gerando postos de trabalho. E aí qual é a consequência disso? A consequência disso é o que a gente viu lá. É o Brexit acontecendo na Inglaterra, no Reino Unido, e a gente viu a eleição do Trump nos Estados Unidos. Foram as respostas, mas eu estou publicando um livro agora em breve, deve ser mais daqui a um mês, e fala essas questões todas que está lá, chama-se os textos do contexto. São esses textos que um deles é sobre hegemonia, tratando desses assuntos. Quando a gente fala de um sistema global de trocas, uma cadeia global de troca de valor, que o Brasil é pouco inserido, isso aqui é o seguinte: nessa fabricação dessa bicicleta tem 8 países. Isso é cadeia global de valor. Ou seja, você produz onde é mais barato, ganha uma eficiência extraordinária, mas tem um problema, tem fragilidade. Numa crise como essa, o que foi que aconteceu com a cadeia global de valor do mundo? Vários desses países estão na Ásia. Então, quando a crise aconteceu na Ásia, teve um choque de oferta para poder fechar uma bicicleta como essa. Quer dizer, não vinha, se o pedal não vem, se o guidão não vem, a bicicleta não pode sair. Quando saiu dessa crise da oferta, a epidemia chegou no Ocidente e criou uma crise de demanda. Portanto, foi a única vez que o capitalismo viu simultaneamente uma crise de oferta e demanda simultânea. Isso é singular. Bom, mas o Brasil é pouco inserido nesse sistema. Protegeu agora. Essa cadeia global de valores, para você ter uma ideia, quando o FMI avaliou a crise, 1/3 da crise era por conta da cadeia global de valor, 2/3 pelo mercado interno. O Brasil praticamente não teve esse 1/3 fora, porque o que a gente perdeu de exportação para os Estados Unidos, nós compensamos para a China. Mas a gente não está inserido nessa cadeia global de valores. Esse gráfico mostra tudo, olha. Esses são os fluxos das cadeias globais de valor. Olha o Brasil como está fora da cadeia global de valor. Só tem uma exceção aqui com a Argentina. Isso mostra a necessidade que já tem sido feito dos grandes pactos dos trades, como foi feito agora o pacto com a Europa, que foi logo no início do governo, e agora o que está sendo formatado com a Índia, que é muito importante para a inserção do Brasil. Então, o Brasil tem um desafio, é inserir nessa cadeia de valor uma cadeia que está sendo reconfigurada. O primeiro país que mostrou isso foi o Japão. O nome que está sendo usado muito para isso é resiliência. Resiliência é um termo da física, quando a gente estuda a resistência de materiais, que é a capacidade de um material deformar com o esforço que você faz sobre ele e depois voltar à posição original. Isso é resiliência, em resistência de materiais. Depois foi importado para a administração e agora está sendo importado também para as cadeias globais de valor. Ou seja,
como é que você deforma a indústria, mas depois você volta à posição original. Essa posição original é voltar a produzir dentro do próprio país. O que deu a melhor informação dada foi pelo Japão, foi o primeiro a sair nisso, mas também os Estados Unidos, da mesma forma. Outra informação importante é o seguinte, se a gente voltar um pouco, a gente vai ver que desde 2018, 2019, quando a gente estava antes de entrar na crise, agosto, e o quadro de dezembro era maior do que esse, você vai perceber que esses quadros vermelhos, esses quadrinhos vermelhos, é mostrando o quanto cada país desse estava aceitando taxa de juros negativa. Ora, taxa de juros negativa significa dizer o seguinte: você coloca o dinheiro aplicado e você tira menos do que isso em um determinado período em longo termo. Ora, para o sujeito se submeter a isso, é porque ele está vendo que tem uma ameaça muito grande fora. Essa ameaça que ainda existe, portanto, nós mudamos o governo, é um negócio curioso, né? Você vai ver, nos Estados Unidos, muda-se o governo, assumem os democratas, mas os problemas são os mesmos. Quais são os problemas? São os mesmos. Vai mudar a forma de encarar o problema. O problema fundamental está exatamente na correlação com a China. Mas antes de mostrar da China, só mostrando para vocês o seguinte: o Brasil não caiu tanto, e é isso que eu quero mostrar para vocês, durante o mercado externo brasileiro. Olha os preços de commodities, como variaram, como foi apenas uma pequena queda. Essa queda maior que vocês estão vendo aqui foi por conta de combustível, evidentemente, é petróleo, né? Então, teve uma queda muito maior, porque houve a retração econômica. Mas as outras não, olha. E o Brasil é muito forte nesse aqui, né? Que são alimentos e metais. Então, isso arrefeceu e ajudou muito a essa composição brasileira durante a crise. Bom, já lá atrás, em março do ano passado, eu falava dessa curva em V, né? Foi na segunda quinzena de março que eu publiquei o primeiro artigo chamado Visão Sistêmica da Crise e as Alternativas de Saída. Essa curva em V, vocês vão ver que vem se confirmando no cenário internacional e nacional. No internacional, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas essa aqui é uma projeção do Banco Mundial. Mas vocês estão vendo aqui, olha, o mundo é o azul, portanto, uma queda de menos 5,2, mais um retorno já de 4,5. Então, é uma coisa curiosa, porque alguns pessimistas diziam lá atrás que essa queda do Brasil ia ser em 2 dígitos. Eu dizia, olha, não tem como ser em 2 dígitos. Pela operação que nós temos montado, pela expansão do crédito, pela intervenção que tem sido feita, não pode ser 2 dígitos. Você vai ver que deu em torno de 4, pouco por cento o tamanho da queda. Foi muito favorável para nós. Menor que isso, só teve a China. Bom, mas quais são os fatores de tensões globais que a gente precisa considerar? Esse mapa do mundo aqui é para a gente perceber o seguinte, olha, essa região aqui é a região desenvolvida da China, isso aqui é o sul da China. Isso é a região mais rica da China. Aqui em cima é o norte da China, a região mais pobre da China. A Manchúria, daquela região está toda por aqui. Esse estreito que vocês estão vendo aqui é o Estreito de Málaga. Aqui na ponta está Singapura, aqui está Malásia. Por esse estreito aqui passa 1/3 do trade mundial. Então, toda a geopolítica do mundo hoje está girando em torno disso. Isso é chamado Mar do Sul da China. Vocês estão vendo que a Coreia do Sul está aqui, o Japão está aqui, ó. Filipinas está logo aqui. Então, o Japão, quando fez o ataque a Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial, ele fez lá, e o segundo lugar que ele fez logo foi a Malásia, para controlar esse estreito de Málaga aqui. Ó. E é essa a grande confusão que está no mundo hoje, quer dizer, a tensão toda está por aqui. Qual é o problema hoje fundamental da China? Você sabe que tem 4 níveis de segurança que você analisa o país. A primeira chama-se a segurança bélica. Aí você vai ver em grandes números. Em grandes números é o seguinte: o orçamento militar dos Estados Unidos é de 700 bilhões de dólares por ano. O da China, 250 bilhões. O da Rússia, 70 bilhões. O Brasil, em torno de 19 bilhões. Então, o que significa dizer o seguinte: é muito dinheiro investido numa potência que já é uma vantagem bélica extraordinária. Portanto, a China tem outro problema da metade rica e a metade pobre. Nenhum país se desenvolveu com metade rica e metade pobre. Portanto, tem que desenvolver mercado interno, que é o grande desafio deles.
A China não tem segurança alimentar, ela precisa do mundo, por isso que o Brasil é tão importante, né? É tão importante a África, como eles estão fazendo a nova colonização da África, é tão importante as commodities do Brasil. E a China não tem o principal, que é a discussão hoje, que é a segurança institucional. Ou seja, você tem uma democracia funcionando com os valores democráticos e um sistema de governança com transparência. E é o problema da Huawei hoje para entrar nas bandas 5G no mundo todo. Isso é que leva à conclusão dos grandes especialistas sobre geopolítica, mostrando que o seguinte: a grande potência que está por vir não é um único país, mas é um conjunto de países, uma aliança do conjunto de países. E é exatamente onde a China está apostando. O que a China está fazendo? O famoso cinturão da seda da China. Ele está reconfigurando uma grande teia, isso aqui tudo é infraestrutura terrestre, de portos e aeroportos, que conecta, percebam aqui, ó, o sul da China, que é a parte rica, com a parte pobre da China, conectando com a Rússia lá em cima, passando pela Europa, pela África e fechando o cordão com a Ásia. Esse é o chamado novo cinturão da seda. Foi isso que fez com que os Estados Unidos tirassem a prioridade da orla do Pacífico e trouxesse toda a prioridade para combater isso que nós, os especialistas, chamam da nova rota da seda. Portanto, o que eu estou dizendo? Por que eu estou mostrando isso? Porque essa geopolítica não muda tão cedo. Portanto, essas tensões vão continuar. Essas tensões vai mudar a forma de você abordar a tensão. E o que isso é de relevante para nós? É que essas tensões, em continuando, elas geram taxas negativas de juros mundiais. E essas taxas negativas serão favoráveis para nós. Estão sendo e serão mais ainda. Outro tema que é recorrente, que o Brasil vai sair na frente dos outros países, é pobreza no mundo. Pobreza no mundo não é um tema relativamente novo. Se você fosse até o século XIX, você ia ver os grandes romances lá do Émile Zola, do Charles Dickens, falando da pobreza do mundo, do efeito da evolução industrial nas cidades, etc. Mas isso era considerado como algo natural. A pobreza só entra, de fato, nas discussões mundiais, no calendário da ONU, em 2000. Então, em 2000, o tema da pobreza entra. Daí vem, confere Nobéis, mas não é só isso. Confere a esse, que é esse livro que eu coloquei aqui em cima, chama-se A Ideia de Justiça. Amartya Sen é um indiano, prêmio Nobel de Economia. Ele é um dos pais do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Portanto, isso entra, é um tema que é recorrente, e você vai ver que está recorrente no Brasil hoje. Por quê? Porque a crise aflorou o problema da pobreza. Por exemplo, nós descobrimos, o Brasil não sabia, veja que coisa curiosa, que nós tínhamos 40 milhões de pessoas na informalidade. Nós descobrimos com a crise. Nós descobrimos que era importante dar o auxílio emergencial. Nós descobrimos que é possível ter a renda mínima. A renda mínima é discutida no mundo todo. O Brasil talvez seja um dos primeiros países no mundo a sair com a renda mínima. Então, vamos guardar isso para ver um pouco lá para frente. Vamos agora ver o Brasil. Nós vimos o mundo, né? Nós vimos as questões geopolíticas que geram as tensões e taxas negativas. Mas observe esse gráfico do Brasil aqui, ó. De 1947, portanto, a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945. Em 1947, aí nós estamos falando do governo Getúlio Vargas, até 1980, no final da década de 80, 70, início da década de 80, o Brasil crescia 7,3% ao ano. Da década de 80 para frente, o Brasil começa a crescer a 2,2% ao ano. A pergunta, quando você vê um gráfico desse, é o seguinte: o que foi que aconteceu? Onde é que nós estamos errando? Bom, aqui denota claramente o seguinte: a equação que nós montamos para desenvolvimento de 47 a 80 não pode ser a mesma de 80 para frente. Portanto, nós montamos uma equação para transitar nisso aqui e continuamos com a mesma. Qual foi a equação que nós montamos lá atrás? Você sabe o seguinte: o Brasil foi um país que chegou atrasado na Revolução Industrial. Por que nós chegamos atrasados? Por um motivo muito simples. Nós fomos o último país do mundo civilizado a libertar escravos. Em 1888, um ano antes da República. Portanto, o primeiro embargo aos escravos foi em 1817, pela Inglaterra. Nós perdemos todo o século XIX por um motivo muito simples, que era humanitário, em primeiro lugar, mas o outro é, onde você tem escravo, você não tem salário. Onde você não tem salário, você não tem mercado. Onde você não tem mercado, você não tem indústria.
Nós chegamos atrasados na Revolução Industrial. Perdemos um século nisso. Quando nós resolvemos industrializar, nós fizemos uma industrialização baseada numa grande infraestrutura. E através de quê? Através do Estado. No governo Getúlio Vargas, nós criamos todas as BRAs da vida, inclusive BNDES, Petrobras, Eletrobras, etc. Esse Estado grande que nós criamos lá atrás, que deu o seu resultado, mas ele precisava ser desarmado para a gente poder seguir. E aqui nós tivemos dois problemas cruciais. Nós criamos um Estado grande, pesado, mas investimos muito em infraestrutura e pouco no social, pouco em educação, pouco em saúde. E toda essa demanda que nós deixamos lá atrás foram incorporadas na Constituinte de 88, na Constituição de 88. Então, nós fizemos uma saída para a democracia, veja, no meados da década de 80, nós fizemos uma saída para a democracia, nós fizemos em 88 uma nova Constituição, nós trouxemos para a Constituição todas as demandas sociais, com o país crescendo a 2,2, quer dizer, o país já com grandes problemas. O que isso denota? Isso denota que nós precisamos reformar o país. Por que eu estou falando tudo isso? Porque as reformas são necessárias. Por que as reformas são necessárias? Porque o modelo que estava lá não pode servir para um modelo de desenvolvimento futuro. Isso nos traz a essa reflexão. Observe, eu fiz esse gráfico para mostrar o seguinte. O Brasil, quando fez a nossa república, foi em 1889. Nós criamos uma coisa semelhante aos Estados Unidos, no que diz respeito à configuração. Vamos criar estados e vamos criar uma federação. Portanto, nós temos estados ligados à União. Os Estados Unidos, quando fizeram esse modelo, fizeram com o seguinte princípio: vamos criar estados independentes. Os estados que fizeram a Revolução Americana, de 1776, não queriam colocar um poder acima deles que fosse uma repetição da Inglaterra. Então, deixe para ser, na União, o que a gente não pode fazer sozinho. Por isso que os estados são tão independentes. O que é que não pode fazer sozinho? A diplomacia, a defesa, o trade internacional, etc, etc. Fica lá em cima. Mas o que a gente pode fazer independente, a gente faz aqui embaixo. O Brasil copiou o modelo dos Estados Unidos. O primeiro nome do Brasil chamava-se, para você ter ideia, Estados Unidos do Brasil. Depois foi que mudou para a República Federal do Brasil, Federativa do Brasil. Mas veja, nós criamos um modelo similar, mas concentrando todo o poder na União. Quer dizer, a União recebe os recursos e transfere para os estados. Mas não é só isso, nós criamos as estatais. E grandes, que foi naquele período que eu falei para vocês. Mas não foi só isso. Nós criamos um sistema político de presidencialismo de coalizão. Com quantos partidos? 38 partidos. Não existe nenhum país do mundo com 38 ideologias. O que você observa nos países desenvolvidos? Você vê um partido mais conservador, um partido mais liberal. Né? Sempre você vê essa dualidade. E 38 partidos. Então, como foi que nós fizemos? Nós conectamos esse sistema político ao poder econômico. Onde é que está o dinheiro? No fluxo da União para os estados e nas estatais. Então, para você ter governabilidade, você tem que lotear isso aqui. Essa é a origem de toda a deformação do sistema político brasileiro, que levou ao ápice da corrupção que nós vimos. Mas não é só isso. Nós criamos um sistema político curioso, porque a base da democracia é a representação. Nós criamos mecanismos dentro do nosso sistema político que você pode ser eleito sem voto. Você pode ser eleito sem voto, porque o candidato recebe o voto do partido, pela vinculação partidária. Sendo eleito deputado federal, você pode entrar na linha de sucessão, você pode ser presidente da República sem voto. Quer dizer, você está vendo que esse sistema não funciona. Portanto, uma das reformas importantes para o Brasil é a reforma política. Voto distrital misto e etc. Bom, esse Estado, isso aqui é do Banco Mundial, esse Estado que nós criamos é um Estado pesado, grande, gasta o percentual do PIB mais do que os outros e entrega menos do que todos os outros. Esses outros que nós estamos falando são os países da OCDE, o Chile, a China, o México, a Rússia, são os emergentes, e os Estados Unidos. Você veja a comparação do que aqui o Brasil entrega. Quer dizer, esse Estado precisa ser reformado. O tamanho dele já não é mais possível a sociedade suportar. O que foi que nós fizemos ao longo do tempo para poder manter isso do jeito que está?
nós criamos todos os mecanismos. Veja, no regime militar, fundamentalmente, nós fizemos uma expansão da toda a infraestrutura para aquele crescimento de 7,3%, mas baseado na dívida externa. Depois nós tivemos o choque do petróleo na década de 70, 2 choques, ficou caro o dinheiro externo, nós fizemos dívida interna. Quando nós fizemos dívida interna, nós geramos inflação. Nós geramos tanta inflação que nós fomos para a hiperinflação. Só fomos resolver o problema da hiperinflação no plano real em 94, mas não resolvemos o problema fiscal. E para cobrir os déficits fiscais, o que a gente fez? Levou o tributo a 38% do PIB. O que significa dizer o seguinte, nós já usamos todos os mecanismos para manter essa estrutura do tamanho que está. Não tem mais para onde correr. Então, fazer a reforma não é porque eu queira, você queira, é porque não há outro caminho que não seja esse. Não há mais dinheiro para suportar esse Estado do jeito que está. Mas não é só isso. Nós formamos, nesse período, um ambiente de negócio que não é bem propício para o negócio. Isso aqui é do Banco Mundial, que publica todos os anos, é do e-business, e você vê o Brasil na posição 124. Quer dizer, para mostrar que nós precisamos mudar, e a forma de você mudar o ambiente de negócio, vocês vão ver, está muito vinculada a esses projetos de lei que estão circulando no Congresso para melhorar o ambiente de negócio nos setores. Setor quais? Elétrico, petróleo e gás, cabotagem, e tudo isso nós vamos mostrar mais lá para o final. Isso é a base do que nós vamos mostrar. Nós temos outro desafio que é consequência dessa mudança do ambiente de negócio para elevar nossos padrões de competitividade. Isso é um estudo feito pelo IMD da Suíça, mas em parceria conosco na Fundação Dom Cabral. E você está vendo o seguinte, a cor mais escura é a maior competitividade, né? E as cores vermelhas e mais claras e laranjas são baixas competitividades. Você vê que só o Chile alcança um bom padrão de competitividade, né? Na América do Sul, praticamente na América Latina. E você veja aqui o padrão de competitividade que a China já alcançou. Veja, em 1980, quando a gente viu aquela reforma nossa lá, constitucional e da democracia, o Brasil tinha 1% do trade mundial. A China também tinha 1% do trade mundial. Hoje a China tem 13%, a gente continua com 1%. Quer dizer, não é que a gente não cresceu, mas a gente não aumentou a participação nos negócios. Mas não é só isso, nós perdemos em produtividade. Observe que nossa produtividade subiu só até aquele período, olha, 1980. Daí para lá, a gente veio perdendo produtividade. O que significa dizer que a gente precisa aproveitar dessa revolução tecnológica para melhorar a nossa produtividade. Isso aqui é o número de inserção do mercado externo, percentual do PIB, né? Então, a gente precisa recuperar essa posição. E aqui é para mostrar a questão da segurança. Eu sou de uma geração que a gente ouvia lá atrás o seguinte: o Brasil é um país do futuro. Mas por quê? Porque está bem posicionado geograficamente, mas porque detém também recursos naturais. Veja, esse é o chamado uma corrente econômica chamada nova economia institucional. Isso tudo está nesse livro meu. Mas você veja o seguinte: se você fizer a pergunta hoje, o que é que faz o país se desenvolver mais do que outro? Recursos naturais representam 2%, a infraestrutura 17%. Olha o que representa 81%. 51% representa a segurança institucional, quer dizer, eficiência do governo, justiça, economia, Estado e confiança, e 30% capital, a qualidade da gente que você tem lá. 81% é a segurança institucional e a qualidade das pessoas. Porque se isso não fosse verdade, o Japão não seria uma potência mundial, que não detém os recursos naturais. Muito bom. Esse aqui conferiu esse tema, conferiu um prêmio Nobel a Douglas North, que é esse livro que eu recomendo aqui para vocês. E tem esse outro livro também que vai na mesma linha do que nós chamamos da nova economia institucional. O que é que mostra que um país tem segurança institucional? Quando ele dá... Isso aqui está um problema muito sério agora, né? Liberdade para os mercados funcionarem, quer dizer, os últimos sinais que a gente deu foi péssimo para o mercado, o que está acontecendo com a Petrobras hoje. Baixos custos de transação e produção. O que é custo? A gente pensava que era só custo de produção. Não, tem custo de transação. Ele conferiu 2 Nobéis, né? Custo de transação é o seguinte: o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, 38% do PIB. Mas não é só que ela é alta, ela é alta e complexa. Então, se a gente atende empresas transnacionais, grandes, o sujeito vem lá e diz o seguinte: olha,
Eu pago imposto caro, não sei se estou pagando certo. Para você saber se está pagando certo, você tem que manter uma estrutura de controle muito forte. Isso é custo de transação. Então, quando você tem segurança institucional, o custo de transação é muito baixo. O imposto é mais baixo, você garante o direito de propriedade, você dá segurança jurídica pelos contratos e você não interfere no mercado. Isso é segurança institucional. Mas veja que quando a gente vê o Brasil, na parte institucional, como ele perde, a gente precisa recuperar. É essa mudança toda do ambiente de negócio que vai nessa linha. Mas o Brasil tem algo que chama a atenção do mundo, que é isso aqui, ó, que é o tamanho do mercado. Está vendo aqui? Então, nós temos aí uma interseção de três coisas que são fundamentais. Quando você faz a interseção de países que têm a população acima de 200 milhões de pessoas, países que são de dimensões continentais, com PIB acima de $1 trilhão, só tem três no mundo: China, Estados Unidos e Japão. Perdão, China, Estados Unidos e Brasil. E, na sequência, Estados Unidos, China e Brasil. Portanto, a gente precisa fazer as reformas para melhorar esse ambiente institucional, o que é um caminho bastante razoável. Agora, durante a crise, que foi naquele março, eu fiz esse framework, foi na segunda quinzena de março, para explicar a atuação do Estado. Quer dizer, uma crise que precisava ter as questões de medidas epidemiológicas, que a gente já viu, e etc., etc., mas, fundamentalmente, quando a gente está falando da economia... Opa, acho que está arriscando aqui. Quando a gente está falando da economia, nós temos as questões que foram voltadas para o crédito, diferimento de impostos e transferências diretas. Essas transferências diretas, eu dizia naquela época, olha, cuidado com os informais não cadastrados. O Brasil foi o único país do mundo que conseguiu colocar mais de 40 milhões de pessoas em base digital recebendo. Isso foi um mérito extraordinário da Caixa Econômica. Você tem uma ideia, quando o Brasil estava repassando a segunda parcela do auxílio emergencial, os Estados Unidos estavam mandando pelo Federal Reserve cheque para a casa do povo. Então, isso foi um avanço extraordinário. E aí nós avançamos. Avançamos e fizemos o quê? Durante a crise, a gente investiu 8,6% do PIB. Olha, se você for comparar, e aí nós estamos comparando com os países desenvolvidos, nós estamos falando que coisas que nos comparam com a Alemanha, com a Suíça, com a Áustria. Quer dizer, nós estamos falando em países emergentes. Os padrões de investimento, quando a gente junta toda a parte de oferta de crédito, mas as transferências diretas, auxílio emergencial e etc., nós estamos falando de 8,6% do PIB. Foi isso que permitiu que a gente transitasse a crise caindo 4,7% do PIB, ou um pouco menos do que isso. Enquanto países, como você viu lá nas lâminas anteriores, caíram muito mais do que isso, e alguns outros caíram 2 dígitos. Qual é a importância disso? Aqui, o impacto fundamental que a gente tem que ver é o seguinte aqui, ó. A gente vinha com um cruzamento muito importante em 2014, com as despesas totais cortando a linha das receitas líquidas. Está vendo aqui? Ó? Isso aqui foi o grande impulso para o déficit brasileiro. Foi em 2014. Aí, o governo, quando assumiu, o atual governo, tentou fazer o controle da dívida, ele baixou mais, né? Até usou o dinheiro das reservas, fez abatimento. Mas veio a crise. Aí você sobe as despesas. Né? Mas o mais importante para o mercado é que você quantifica isso, para saber sua capacidade de pagar no futuro, mas de retornar aos padrões que são anteriores. E o mercado vê na frente, vê em perspectiva. E isso é muito importante. Isso está muito vinculado à questão, né, de manter o teto de gastos e aquela discussão toda que há a todo momento. A gente não pode abrir mão disso. Na retomada, nós falamos das possibilidades. Esse também foi um gráfico que a gente apresentou na segunda semana da crise, no mesmo paper. As 3 possibilidades: a economia retorna em V, um repique, a economia retorna em U,
quer dizer, ela demora mais a retornar, e o L é que ela retorna tão lento que a perda é considerada perpétua. O que a gente dizia é que a retomada seria uma retomada em V com repique, e depois voltava a determinado padrão. Se você for observar na entrada da crise, em março, tem uma aproximação que faz o Banco Central. Nós temos em torno de 2,8% PIB do primeiro trimestre de 2020, se aproximando de 3%. Foi quando nós entramos na crise. Mas vamos considerar que tivesse 2%. Nós caímos aqui a 4,7%, nós voltamos no repique de 7,2%, e agora vocês vão ver que as projeções estão em torno de 3%. E aconteceu exatamente assim. E é isso que eu vou mostrar aqui para frente. Esse gráfico eu mostrei também que a inclinação dessa curva aqui ia depender muito da oferta de crédito. E na época eu falei do fundo garantidor, e você viu que o ministro da Fazenda falava o crédito está impulsando, o crédito estava impulsando, e só poderia dar fluidez ao crédito com o fundo garantidor. O que significa o fundo garantidor? E aí nós tivemos um trabalho extraordinário do Banco Central, cujo auge do movimento do Banco Central durante a crise aconteceu agora, com a independência do Banco Central, o que é muito bom. Mas, durante a crise, houve uma autorização do Banco Central, o Congresso autorizou o Banco Central a fazer operações no mercado de crédito. Pra você ter ideia, são essas funcionalidades que tem o Federal Reserve nos Estados Unidos, esse nível de sofisticação. Ele entrar e comprar os créditos no mercado secundário com fundo garantidor. O que significa isso? Ele injeta o fundo garantidor e dá à rede bancária a alternativa de investir com o fundo atrás, garantindo a operação. Foi quando isso foi armado que os créditos ocorreram. Mas ocorreram fundamentalmente para quê? Para o capital de giro, que é essa conta que a gente está vendo aqui embaixo. Agora nós precisamos ter impulso para o crédito para investimentos. Portanto, é disso que nós estamos falando. Ó. Para a quantificação na época, dizer, olha, isso aqui não vai passar de 5%. Quer dizer, na verdade, foi 4,7%. Foi bem. Aqui nós fizemos o repique. Esse crescimento, para ser sustentado, nós vamos precisar fazer as reformas. Por quê? Nós vamos precisar impulsionar o desenvolvimento, mas também nós vamos precisar pagar a dívida. Quer dizer, vocês vão ver que tem uma projeção da dívida que nos mostra isso. Mas uma coisa importante com as empresas que aconteceu, não todas, mas boa parte das empresas, entraram na retração econômica só gastando capital de giro, né? Mas depois elas tiveram que ir para o ponto de equilíbrio. E eu chamava a atenção o seguinte, esse ponto de equilíbrio, quando a gente começa a gerar o EBITDA positivo, essa geração de caixa tem que ser suficiente para pagar a dívida e tem que ser suficiente para poder fazer os investimentos futuros. Porque esse 3 que o Brasil está crescendo, olha, para o Brasil crescer 3% do PIB, ele precisa investir 20% do PIB. E da onde que vem o dinheiro do investimento de 20% do PIB? Vem de fora, da poupança externa e da interna. E da interna nós estamos vendo que são dois movimentos que vão ser favoráveis. Um, são taxas de juros muito baixas, 3%, força o dinheiro sair da renda fixa por renda variável, e o outro são linhas de créditos favoráveis com taxas de juros mais baixas e perfis mais longos de dívida, que foi isso que a gente vinha dizendo nesse período, e é exatamente o que tem sido feito pelos bancos oficiais agora nesse momento. Aqui é um índice do IBCBR. O IBCBR é um índice do Banco Central. Para mostrar, e eu usava esse índice, evidentemente que a gente não tinha essa, na época a gente não tinha essa visão aqui, a gente não tinha essa visão aqui, mas eu vinha mostrando que os efeitos das crises anteriores, de 2008, olha aqui, a longa crise do impeachment, né, da Dilma, olha a crise dos caminhoneiros, essa a gente já tinha, mas a gente não tinha a formação do V na crise que a gente estava vivendo, e foi exatamente o que aconteceu, essa formação em V aí. Dessa formação em V, a gente vai vendo em vários indicadores. Mas um indicador muito forte de retomada da economia é papelão. São dois, papelão e energia.
Olha aqui o V do papelão, como vocês estão vendo aqui, e o V da energia. Quer dizer, essa retomada começa a se configurar em vários usos de cheque e consultas mensais para uso de cheque. É o SPC, o V. Esse é o tamanho do baque. Eu disse para vocês que alguns previam a retração da economia em 2 dígitos aqui embaixo. O que a gente sempre dizia é que ela ia ficar nesse patamar aqui, ó. E foi exatamente para onde ela foi, de 4,7. Aqui, olha, 4,7 a queda, e aqui já é a projeção do Ministério da Economia, quer dizer, 3,2. Vocês vão ver que esse padrão de 3 vai se repetindo por todas as projeções. Aqui olha porque o setor, lembra-se que eu falei lá no início que o agro, o commodity, sobretudo de metais e de alimentos, não teve grande abalo, o que teve foi de energia. Veja aqui, olha, o que foi que aconteceu. Olha lá em cima como está, setor por setor. Veja o setor como está do agronegócio lá em cima. Aqui é IBCBR. Veja o setor da indústria e do comércio como recupera bem. O serviço mais lento, por quê? Porque aqui tem todo o serviço de aglomeração, né? Está toda a cadeia de hotéis, turismo, eventos, está tudo aqui. Então, ele sente mais. É o setor que mais sente. Mas também com esse tipo de proposição. Isso aqui já é o CAGED, né? Que é o emprego. Isso aqui é importante, porque só é possível com a nova tecnologia, que são as notas fiscais eletrônicas. Mas vocês estão vendo aqui, uma média móvel de 14 dias é a linha azul, uma média móvel de 30 dias é a linha amarela, comparando 2019 com 2020. E você vendo aqui acréscimos de 13% e 9%. Isso, a gente estava falando projeção lá. Aqui já foram as notas fiscais emitidas. Portanto, já é em tempo real. Da mesma forma, quando você compara 2020 com 2019, o trimestre, né? De novo, notas fiscais emitidas, e aí você viu que a retomada. Aqui agora já dentro da percepção. Você fazendo a percepção da indústria, do comércio, da construção civil, e você vê que a percepção que mais se afasta um pouco é do consumidor, claro, porque aqui você tem um efeito de desemprego ainda. E quem mais puxa é a indústria. Né? É outro fenômeno que a gente vê aqui. Bom, a continuidade da agenda das reformas é imprescindível, né? Então, a gente tem aí um rol de coisas que a gente precisa fazer. Eu sempre digo o seguinte, essa é uma agenda do país. É curioso, né? Quando você olha assim, é agenda do... Não, isso é a agenda do país. Seja quem for, né, que esteja no governo, precisa fazer. Quer dizer, a continuidade das concessões de privatizações, a racionalização dos subsídios. Quer dizer, o Brasil é o seguinte, naquele período, nós criamos um país curioso. Nós criamos um país com um Estado grande, portanto, um grupo protegido porque está dentro do grupo das estatais, depois outro grupo na economia que recebe subsídio e outro que recebe desoneração fiscal. E tem um outro que paga tudo isso. E somos nós, né? Quer dizer, não dá, essa conta não tem como fechar mais. Então, foi um sistema de proteção que não tem como você... Essa autonomia do Banco Central já saiu, foi que saiu agora. Eu disse que essa questão da renda mínima era uma possibilidade, você está vendo que nós estamos entrando para ela, porque é uma discussão que já segue no Congresso, é uma possibilidade que a gente tem, porque a gente tem vários incentivos e vários auxílios, quer dizer, a continuidade do auxílio, na minha opinião, é algo crível. Eu só vou falar um pouco lá à frente de onde é que eu acho que vai sair o dinheiro para pagar isso. Bom, quando a gente vê sobre as projeções econômicas, a primeira que a gente chama atenção é um fato que a gente nunca teve no Brasil, nesse período que eu mostrei para vocês lá. Taxa de juros da ordem de 2%, e vocês vão ver projetada a 3%. Taxa de juros projetada a 3, 3,5%, força com que o dinheiro saia da renda fixa para renda variável, saia do dinheiro do mercado financeiro para as atividades econômicas. É disso que nós estamos falando. As projeções estão aí. Nós estamos falando a projeção essa projeção é feita
pelo Banco Central, ouvindo o mercado. Portanto, você vê o IPCA projetado a 3,5%, o PIB projetado a 3,5%. Esse câmbio não deve sair de 5%, porque não há interesse nenhum do governo intervir para baixar esse câmbio por dois motivos. Primeiro, porque está favorável para a exportação. E depois, porque precisa da diferença cambial por conta das reservas. Não sei se vocês viram a notícia, mas ela surgiu um pouco, depois saiu da imprensa. Mas as reservas brasileiras da ordem de 380 e poucos bilhões de dólares, quando, por força da lei, o Brasil autoriza isso, você faz as diferenças cambiais. As diferenças cambiais dão em torno de 500 e poucos bilhões de reais. Essas diferenças são muito importantes para manter a questão hoje desses gastos e etc. E para isso acontecer, você não pode ter a desvalorização do câmbio acima desse patamar. Então, nós temos dois motivos, a exportação e as diferenças cambiais. E aqui está a Selic projetada em 3,5%, que aí força o dinheiro sair da renda fixa para a renda variável. Aqui são as projeções dos bancos de primeira linha, né? E aí nós estamos falando do Bradesco, portanto, vocês vão ver que o crescimento do PIB projetado para 2021 em torno de 3,6%, vocês estão vendo aqui, ó. E tem os outros indicadores aqui, todos eles vocês depois observam, estão naquele padrão. Depois, aqui são os outros que eu coloquei para aqui, inclusive da dívida. Mas, por exemplo, a gente... Itaú, opa, tem microfone aberto aí. Tem o Itaú, portanto, o Itaú vê o crescimento do PIB, vocês estão vendo nessa linha aqui, ó, projeção já mais generosa de 4%. O Santander refez a projeção para 2,9%, era maior, mas nós estamos falando de 2,9% em torno de 3% do PIB. Isso aqui já passou. Opa, está passando de novo. O que sempre foi uma projeção mais apertada para o Brasil sempre veio do FMI. O FMI projeta aqui a 2,89. Portanto, nós estamos falando de padrões de 3 por todas as fontes que a gente for observar. Aqui é a questão da dívida, né? Que é a grande discussão da dívida. A dívida tem dois critérios que chama-se dívida bruta e dívida líquida. A dívida líquida, a turma conseguiu bagunçar tanto essa dívida líquida que ninguém olha mais para ela, os critérios que eu estou dizendo, olha para a dívida bruta. Quer dizer, os governos passados, sobretudo o governo do PT, fez esse benefício aqui. Então, você olha para a dívida bruta. A dívida bruta, observem, ela era uma dívida que vinha antes da Covid, olha a trajetória da dívida. Por conta da Covid, tivemos que subir a dívida 96% do PIB, mas o mais importante é essa tendência, essa trajetória, que ela sobe um pouco por causa dos títulos vencidos a curto prazo, mas ela desce nas projeções. Essa é a fonte mais confiável, esse relatório número 3, que é o relatório número 3 da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, quando se fala muito da dívida, vem muitas informações, muito ruído e tal, mas o sinal mais poderoso vem daqui. E, portanto, é para aqui que o mercado está olhando com mais cuidado. Aqui são os PIBs, a formação do PIB do Brasil por região. E aí você está vendo o agro, a indústria e o serviço. Qual é o problema do Brasil? A gente migrou para um PIB de serviço, 73,5% do PIB brasileiro é de serviço, só que a gente migrou antes do tempo, com a mão de obra desqualificada, perdemos produtividade. Portanto, nós temos um exercício aqui extraordinário de reindustrializar o Brasil já em bases dessa indústria 4.0, já com nível de competitividade da tecnologia digital. Mas o mais importante aqui também é saber que os serviços eles são distribuídos, aqui é para a gente ver o agro, o quanto é que representa no Brasil, depois vai a indústria, mas o mais importante é isso aqui. Ó. Aqui é a intensidade da máquina pública na formação do PIB. Observe o que acontece aqui, do PIB de serviço. Né? Observe o que acontece aqui. Quais são os padrões desejáveis para o Brasil? É que a gente trabalhe nesse padrão aqui, ó, de 13% a 15%.
Mas se você pegar a região centro-oeste, a atividade pública é responsável por 27,9% do PIB. Quer dizer, no Nordeste, um quarto do PIB vem da atividade pública. O Brasil ainda 17% como um todo. Aqui, ó, no Sul, menos 14%, mas se você for para o Norte, tem toda a região de preservação, 25%, um quarto. Quer dizer, isso é um dos indicadores mais fortes para mostrar que a gente precisa diminuir o tamanho do Estado e a presença dele na formação do PIB brasileiro. Esse quadro aqui eu sempre deixo para vocês, que é o impacto da crise teve na redução do PIB por Estado e por região. Você vai ver que quanto menor o Estado, menor foi o impacto, quanto maior o Estado, maior foi o impacto, mas também o inverso é verdadeiro na saída. Isso aqui vai ficar com vocês vão ver as projeções por região, por Estado, antes da crise e a saída da crise. Aqui você está, durante a crise, a unidade da federação, o PIB de 2020, por setor, o quanto ele reduziu por setor. Então, é uma informação muito importante para nós que fazemos as projeções. Da mesma forma, a recuperação por Estado, por região, e vocês vão ver por setor também, por Estado, por unidade de federação, o ano 2021, como vai ser a recuperação por setor, que é muito importante para nós também. O PIB ele é formado de 3 grandes pontas: investimento, consumo e balança comercial, fundamentalmente. Nós transitamos muito com consumo. O Brasil é um país que 63% vem do consumo. O que significa dizer o seguinte: a gente precisa agora, eu disse para você que quando a gente faz aquele cruzamento das 3 grandes, que é população, tamanho, população acima de 200 milhões, a superfície do país, e o PIB acima de 1 trilhão, a gente vai encontrar os Estados Unidos, China e Brasil. Mas os grandes números do Brasil impressionam. É a 9ª economia do mundo. Veja, é a 5ª maior superfície territorial, é a 5ª maior população, é o 8º maior mercado, aquele tamanho de mercado que nós vimos lá atrás, em cuja formação do PIB, 63% do PIB vem pelas despesas. Portanto, veja que mercado pujante. É o 4º destino de investimentos. 44% de todo o volume de investimento da América Latina vem para o Brasil. E um país capaz de fazer cadeias produtivas primárias, com inserção de tecnologia, como é o agro, através da Embrapa, e cadeias produtivas complexas, como é a cadeia produtiva aeronáutica. Um dia desse eu estava em Guarulhos e estava aquela maravilha da Embraer, o avião militar da Embraer decolando do lado. Quer dizer, quantos países são capazes de fazer isso? O Brasil é capaz de fazer uma das cadeias produtivas mais complexas do mundo, que é a cadeia aeronáutica, né? Precisamos seguir nas reformas. Acho que dentro da questão política o Brasil está fazendo um presidencialismo de coalizão. O Brasil é um país curioso. O sujeito diz, a democracia é assim. Se você for ver depois de 80, nós seguimos com o Brasil redemocratizado, nós seguimos com o Brasil redemocratizado do centro para a esquerda. E todos tiveram, de lá para cá, suas opções de poder. Todos realizaram o que foi possível e cometeram os erros. A população faz aquela análise e coloca a direita no poder. Não tinha direita no Brasil desde a redemocratização. Aparece pelo erro que aconteceu ao longo do tempo. Se você fizer uma foto do Brasil hoje, você tem 30% do lado direito, 30% do lado esquerdo, e quem decide está no meio. 40% é quem decide. Isso aconteceu na eleição para prefeito. Isso é democracia, não tem nada diferente. Aí o sujeito diz, mas é assim que funciona. E aí você diz, agora, o que é que nós precisamos pensar? Nós precisamos pensar numa agenda, o pacto e a agenda é pelo Brasil. Portanto, foi feito e tem sido feito um presidencialismo de coalizão ao longo do tempo. Não tem nada diferente do que foi feito antes. Fernando Henrique conseguiu o 2º mandato, foi por coalizão. O presidencialismo de coalizão funcionou no Lula e deu problemas também para o Lula. O presidencialismo de coalizão não funcionou, Dilma caiu. Não funcionou lá atrás, o Collor já tinha caído. Portanto, o Brasil, a Constituição de 88 é uma Constituição parlamentarista. O Brasil é um país parlamentarista. O presidente que não tiver o parlamento cai. Sempre foi assim, historicamente. Quem tiver
se sustenta. E tem que fazer a coalizão para governar. Não pode ser nos padrões que estavam antes. Por isso que a gente precisa das instituições fortes para vigiar. Mas significa dizer que nós precisamos transitar no Congresso para fazer o que precisa ser feito. O que é que precisa ser feito? As reformas que o país precisa. Quais são as que estão aí sendo discutidas? A reforma tributária, eu acho que sai esse ano. A promessa é que sai até outubro, eu acho que sai. Tem a reforma administrativa, que está no bom curso. E os projetos de lei para melhorar o ambiente de negócio, que não dependem de reformas constitucionais, que estão seguindo. Isso é muito importante para os níveis de investimento. Aqui estão os projetos de lei, todos que já estão seguindo. Cabotagem já saiu, nós saímos com a reforma legal do saneamento. Olha, esse saneamento foi tão importante que tem mais de 20 anos que se discute do saneamento. Quando saiu, eu acho que uns 2 meses depois, foi feita a venda da Casal. A Casal é a empresa de saneamento de Alagoas, que tinha uma das piores performances no país. O governo achava que ia arrecadar em torno de 100 milhões. Arrecadou mais de 1 bilhão. Significa dizer, o capital está ávido para fazer. Por que o capital não entrava antes? Porque a gente não tinha os marcos legais bem definidos. Agora, a gente está seguindo com essa pauta e isso é muito favorável. Então, vamos juntar as coisas. Nós precisamos melhorar os marcos legais, estamos avançando com ele. As taxas de juros estão negativas no mundo, portanto, está favorável para esse nível de investimento. O ministro Tarcísio mostrou o projeto de infraestrutura brasileiro com menor taxa de retorno dá 10% ao ano. O sujeito está com taxa negativa fora, tanto negativa na Europa, na Ásia e muito baixa nos Estados Unidos. E no Brasil, baixo, em torno de 3%. Então, isso é um momento muito favorável. O Brasil, pelo fato de não ter feito no passado o que precisava ser feito, apresenta hoje uma grande oportunidade. E a oportunidade está aqui. Quer dizer, uma nova janela. Nós tivemos a janela de oportunidade em 2002, com o preço de commodities no mundo subiram. E a gente perdeu. A segunda janela está agora. O ano de 21 vai ser decisivo para o Brasil. Nós temos projetos qualificados, 341 projetos qualificados. Outra coisa, isso aqui é do Ministério da Economia, né? Nós temos essas projeções de em torno de 712 bilhões, fora as outorgas. E aqui está, eu trouxe para vocês a lista dos 154 projetos e as 13 políticas que nós precisamos. Isso é a agenda, eu sempre digo o seguinte, essa aqui é a agenda do país, é a agenda da nação. Bom, essa apresentação tem mais coisa quando eu passo para vocês, que tem inclusive macro tendência, etc. Mas eu preferi chegar até aqui para dar tempo da gente também conversar um pouco, né? Eu agora abro aqui para a gente poder conversar, para as perguntas. Tanto podem abrir seus microfones e câmeras para fazer perguntas, quanto também colocar no chat as perguntas, tá? Marcelo, vi que você ligou a câmera, você está querendo fazer alguma pergunta? Boa noite, professor Gilmar. Meus parabéns aí por mais essa apresentação. Obrigado, Vitor. Eu queria escutar sobre a sua visão com relação aos estados do Nordeste. Eu estou aqui no Rio Grande do Norte e não estou conseguindo ter uma visão otimista dessa recuperação agora em 2021. A gente tem percebido, né, uma retração no mercado. O caso de nós estarmos com os hospitais públicos lotados e a rede privada também lotada com a pandemia. Então, eu tenho percebido que as pessoas cansaram de receber as orientações do serviço público, dos líderes, tanto de prefeito como de governadores. Eles não têm mais credibilidade para fazer as orientações e, de alguma forma, também tenho percebido o mercado cansado, em todos os sentidos, tanto do empreendedor, do investidor, de querer fazer negócio, como também as pessoas
com pouco capital para fazer investimento, para construção, para fazer mudanças, reformas, etc. Qual a sua opinião sobre o que é que está acontecendo? E se a gente vai conseguir, vamos dizer, talvez seja um momento agora que a gente está começando o ano, terminou o carnaval, se essa mudança vai começar a acontecer de uma forma perceptível para todos nós. Eu acho que vai, e eu vou explicar por quê. Veja, desde o começo da discussão da vacina, é que a gente vem discutindo isso e vamos transformar isso em números. Veja só, primeiro é que existe vacina, existe capacidade de produzir, existe mercado, existe dinheiro. Foi aquela primeira conversa que a gente teve lá. Quais são os grandes entraves que estavam tendo aqui? Primeiro, é porque o sujeito disse, o Brasil já deveria ter resolvido. Bom, mas você não resolve problemas dessa natureza do dia para a noite, porque nós estamos falando de... Eu disse para vocês, só existem 5 países no mundo que têm um mercado desse tamanho. Então, evidentemente, que vai dar muito mais trabalho para você operacionalizar tudo isso do ponto de vista de compra em termos de demanda. Aí o sujeito de Israel já fez. Israel tem 9 milhões de pessoas, meu filho. O outro, às vezes, é o seguinte, olha, Portugal já fez. Portugal tem 10 milhões de pessoas, nós temos 13 milhões só em favela. Então, levou um tempo para poder a gente equalizar isso, mas o mercado já entendeu e, portanto, essas variáveis já estão compostas. Tem produção, 21 bi fiscal já está separado para isso. E o que é o grande problema aí? É dar celeridade a isso. Na minha opinião, qual é a celeridade que tem que ser dada? Vamos fazer conta. O Brasil descobriu que tem 40 milhões de pessoas informais. Depois nós temos 15 milhões de pessoas em grupo de risco. E 15 milhões de pessoas, eu estou exagerando nesse número de 15 milhões, é no grupo de risco por idade. Outro é risco por atuação, né, da profissão, e etc, etc. Nós estamos falando de 70 milhões de pessoas. Portanto, 70 milhões de pessoas é o que a gente precisa que o Estado se movimente em direção a ela logo, para resolver o problema. Bom, 70 milhões de pessoas, vamos ver a nossa capacidade de vacinar. Nós temos capacidade no SUS de vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Isso nós não estamos dizendo de números prospecção, não. Isso são números já realizados pelo SUS. 1 milhão de pessoas por dia. O que é que tem que se fazer agora? É acelerar os processos de aquisição e acelerar essa capacidade de vacinação. O que é, na minha opinião, vai acontecer e que já vem manifestação da iniciativa privada. Quando você chegar em determinado patamar, você tem que permitir a entrada da iniciativa privada no jogo, para acelerar o processo. A iniciativa privada vai ter que olhar, porque a empresa que tiver condição de comprar a vacina para poder aplicar, ela compra para poder aplicar. O privado que tiver condição. Agora, evidentemente, isso não pode acontecer antes que o governo chegue nesse universo que nós estamos falando aqui, que é o universo que precisa ser acelerado. E aí você vai ver que a curva de aceleração vai ser muito maior. Portanto, é uma questão de conta e uma questão de logística. Logística nós temos, infraestrutura nós temos. Agora, precisávamos ter esse momento inicial e destravar. Tivemos muito desencontro, tivemos também, quer dizer, aproveitamos pouco a capacidade que nós temos de infraestrutura, mas a infraestrutura é a mesma. Nós não temos que refazer a infraestrutura. Portanto, eu acho, sim, que no início do segundo semestre a gente já vai ter uma posição totalmente diferente no Brasil, em termos de vacinação. Professor Gilmar, Oi, querido Honório. Eu gosto de lhe ouvir porque eu saio com vontade de abrir mais loja. Então, você mostrou aí a questão das reformas, cujas reformas são imprescindíveis, todas. Uns falam que é um, outro que é outro, mas você demonstrou um certo entusiasmo com a reforma tributária. Transitam duas PECs, a PEC 110 e a 45. Ambas têm vantagens e desvantagens. E eu acredito que a sociedade, colaborando um pouco aí com o Marcelo, está um pouco desacreditada de algumas tomadas de decisões. A PEC 110, que é do Raul, ela vem desde 2004
para simplificar os impostos e tal. Agora, renovaram, enfim. A pergunta é, o que lhe faz... qual foi o passarinho que buzinou aí no seu ouvido, que lhe faz dizer que acredita que a reforma tributária possa sair ainda no segundo semestre desse ano? Porque, se isso ocorrer, realmente a coisa vai. Veja, Honório, há uns mais de 20 anos atrás, eu fiz parte de um grupo de análise da reforma tributária. Na época eu era secretário de Fazenda e tal. A essência do que foi feito lá mudou muito pouco do que está sendo proposto aqui, tecnicamente. Bom, portanto, tecnicamente, a reforma já está mais do que analisada. Acho que o governo fez certo, ele não confrontou as duas, ele foi no meio fazendo exatamente a conciliação, que eu acho que é o caminho mais adequado mesmo. Está certificado. O governo não tem uma proposta. O governo tem uma proposta, sim. É olhando um, olhando o outro e fazendo a conciliação, que eu acho que é o caminho mais adequado, que vai andar mais rápido. Esse caminho que vai andar mais rápido. Agora, por que é que eu estou acreditando? E eu vou lhe dizer que não é só a reforma tributária. É a tributária e o PA emergencial com o Pacto Federativo dentro. Por que vai sair? O que muda de lá para cá? É muito simples. Os estados brasileiros estão quebrados. Quebrados. Todos. O que não está são 2 ou 3 que estão muito próximos. O que significa dizer o seguinte: hoje, você fazer a reforma do Pacto Federativo, a reforma tributária e administrativa, dentro do Pacto da Emergência, que eu acho que a emergência vai sair junto, é uma questão de sobrevivência para os governadores. O governador não consegue governar um Estado hoje. Olha, você tem, de um orçamento do Estado, 25% vai para a educação, 12% vai para a saúde, depois tem um outro que está comprometido com a dívida, depois tem um custeio, não sobra 5%, não sobra 3%. Minas é negativo, essa conta dá 110, sei lá quanto dá por cento. Quer dizer, ninguém governa. Então, hoje, você fazer as reformas é uma questão de sobrevivência para os Estados. E aí a emergência, o que fez? Pegou a reforma do Pacto Federativo e disse o seguinte: vamos fazer emergencialmente essa arrumação, significa dizer, desvinculação orçamentária. É a parte disso. Você não precisa gastar os 20%. Você pode gastar 37% em educação e saúde, sem precisar ser 25% em educação e 12% em saúde, porque são configurações distintas do Estado. Isso é desvinculação. Então, o que você vê é o seguinte: depois você faz a reforma tributária, ela não diminui imposto, ela simplifica o imposto. Mas ninguém, nenhum país do mundo conseguiu diminuir carga tributária sem simplificar antes. Não há outro caminho. Você primeiro tem que simplificar para depois você reduzir. Ninguém fez redução tributária no mundo com o sistema tributário complexo. Isso é um primeiro problema. Portanto, nós precisamos fazer isso. Mas não é só isso. Nós criamos um modelo de desenvolvimento do país, nós estamos falando do Nordeste, nós estamos no Nordeste. Como foi que nós fizemos para poder dar incentivo ao desenvolvimento? A gente viu lá, não teve país no mundo, Honório, que tenha crescido com metade rico, metade pobre. Não existe isso. Você tem que equalizar o mercado interno, que é o grande dilema da China hoje. Os Estados Unidos fizeram isso no pacto dele, depois a Europa imitou fazendo a União Europeia, e assim vai atuada. Quer dizer, ninguém se desenvolveu com a metade rica e a metade pobre. Os Estados Unidos fizeram isso na década de 30. Você sabe que a Califórnia, em 30, era o estado mais pobre dos Estados Unidos. Na década de 30. Na crise de 29 e 30, o Roosevelt vai lá, aquela mente poderosa com o Hobbes, faz o New Deal, o pacto, que vai lá e desenvolve a Califórnia, em primeiro lugar, com irrigação. Bom, isso a gente sabe fazer. O Nordeste sabe o exemplo disso, que a gente tem Petrolina, tem vários exemplos para dar. No Rio Grande do Norte tem vários exemplos. Ou seja, com irrigação. E no segundo momento, com tecnologia. A Califórnia saiu de 30 para hoje, com o estado mais rico dos Estados Unidos, um dos maiores PIBs do mundo. Ora, com coisas que a gente já viu que funcionam e a gente tem modelo. O Brasil não é que precise saber fazer coisas. O Brasil sabe fazer tudo uma coisa bem feita. Sabe fazer uma boa escola, sabe fazer uma boa universidade, sabe fazer uma boa cadeia produtiva, não sabe replicar. E é isso que a gente precisa. Agora, o que a gente quer dizer, voltando à reforma tributária? Nós precisamos, como não temos um plano de desenvolvimento regional, o que fez?
cada estado resolveu dar isenção. Você sabe que todas as isenções tributárias são inconstitucionais. Bom, mas como o problema é desse tamanho, você não tem como resolver. Como é que você resolve isso? Quando você faz a reforma tributária, você tem que cessar com o incentivo fiscal, com a guerra fiscal, mas você precisa criar um fundo de desenvolvimento. Todo lugar do mundo, ninguém fez esse negócio de isenção fiscal, isso é uma distorção monumental, né? Isso não funcionou em lugar nenhum. Como é que você incentiva? No crédito, nunca no tributo. Porque o tributo já é caro e desigual. Então, o que é que você faz? Você incentiva no crédito. Bom, para você fazer incentivo hoje de desenvolvimento no país, você só faz se tiver reforma tributária. Então, veja, a gente só consegue diminuir a carga tributária se simplificar, a gente só faz os fundos para desenvolvimento se a gente fizer a reforma tributária, e a gente só faz a linha de descomprime. O Estado, o que é que você vai fazer? Você adere à reforma tributária, Honório? Vou aderir. Então, como é que nós vamos fazer? Esse pagamento seu da dívida é alongado, não é perdoado, é alongado, você dá um prazo maior, alonga sua dívida, você pega os ativos e vamos fazer um pacto aqui para poder fazer a venda dos ativos daquilo que for possível. Isso é a conta. Isso foi a conversa que a gente teve com o secretário de Estado que eu fiz lá em Brasília, com o secretário de Fazenda. Disse, olha, a linha vai ser essa. Você adere ao Pacto Federativo, a gente diminui o PMT da dívida, a União falando, a gente diminui o PMT da dívida, lhe entrega um fundo de desenvolvimento, e aí você fica com folga para poder fazer o investimento, porque fica com desvinculação orçamentária. Isso é música para os governadores. Então, hoje não é porque eu queira, você queira. Os governadores têm que andar, né? Não tem jeito, porque senão ele não governa. Essa é a grande diferença do que tinha no passado. Ou seja, vai vir pela dor, né? Vai vir pela dor, e já está acontecendo. Minas está louco para sair logo, né? Todo dia o Zema fala disso. Por quê? Porque ele já viu que essa é a grande alternativa. Todo mundo já está vendo que não tem alternativa, tem que ir por esse caminho. Obrigado, mestre. Por nada, amigo. Prazer. Tem outra coisa, viu, Honório? Agora é opinião minha. Eu acho, veja, para a reforma sair, você só tem dois caminhos. Ou você cria um imposto, que eu acho que é o mais fácil, que é a CPMF, que ninguém quer, mas eu acho que era se é para sair, eu acho que vale a pena o sacrifício. É um imposto que ninguém quer, mas é o que mais amplitude tem, o mais fácil de aplicar, e eu acho que é por aí que vai. Isso é a minha opinião pessoal. Por quê? Porque você vai fazer duas coisas agora. Tá bom. Isso é tudo que o Ministério da Fazenda quer, né? Sempre falou do CPMF e tal, aí vai lá, tem ruído, e aí você junta com outra coisa. Bom, não vai ter que sair o auxílio emergencial? Vai. Então, onde é que vem o dinheiro do auxílio emergencial? Você não pode gerar déficit fiscal. Você não pode... Então, como é que você vai fazer? Cria a CPMF, ela faz o fundo de equalização para a reforma tributária e parte dela vem para o auxílio emergencial. Eu acho que vai ser esse caminho a ser seguido. Tem rumo. Tem rumo. Não, e essa equação está montada. Ela está... E montada não é da agora, não. E o governo fez aquele balão de saia econômico. Vamos financiar com o Fundeb, deu grita. Vamos financiar com o precatório, deu grita. O auxílio emergencial. Tá bom, agora vamos financiar com o quê? Vamos financiar com o CPMF e faz a reforma tributária. Eu acho que vai por esse caminho. Muito bem. Eu tinha visto que o professor Nazareno estava com o microfone ligado. Não sei se ele queria fazer alguma pergunta. Oi, Vitor. Oi, tudo bom, professor? Prazer estar com você. Prazer. Só parabenizar aí o mestre Gilmar. Obrigado. Pela brilhante explanação aí sempre, nosso mestre Gilmar. Um prazer sempre lhe ouvir. Você que realmente nos faz clarear aí os cenários, tudo. Muito obrigado. Muito obrigado aí à Fundação Dom Cabral por esse momento onde todos nós estamos realmente buscando luz no fim do túnel, né? Você, essa luz, essa lanterna aí,
a iluminar aí o nosso caminho. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, professor. Alguém mais gostaria de fazer pergunta sobre o que ouvimos hoje? Então, pessoal, eu acho que é isso. O professor Gilmar, você quer fazer um fechamento? E já acho que as pessoas não têm mais, assim, dúvida a fazer. Eu acho assim, 2021 vai ser um ano decisivo para o Brasil. Eu acho que nós temos aí uma pauta muito importante. Foi feito agora as pessoas já sabem que foi um retrocesso. Não é presidencialismo de coalizão funcionando. Tem que ter o Congresso. Sem o Congresso, não avança. O Brasil é um país parlamentarista. Não se governa sem o Congresso. E precisamos avançar. Não pode avançar cometendo os erros do passado, para isso que precisa das instituições vigilantes. Mas é o presidencialismo de coalizão que tem que funcionar em função dessa pauta, que é a pauta da nação brasileira, e aproveitar as oportunidades. Nós tivemos a oportunidade em 2002, com o crescimento da commodities, e jogamos fora. Essa nós não podemos jogar fora de novo, quer dizer, e eu acho que não vamos jogar. Nós vamos ter, sim, um avanço, nós vamos ter crescimento de 3, e eu acho até que pode ser maior do que esse. Agora, para sustentar, precisamos, sim, fazer as reformas. De todas, a mais complexa que tem que entrar é a política, e essa eu acho que vai ser a última, né? Mas nós precisamos fazer a reforma política, não tem dúvida, né? Esse sistema político brasileiro não funciona. E agradecer, Vitor. Muito obrigado, sempre um prazer. Nós que agradecemos estarmos juntos. Até 2 semanas atrás eu assisti o Valdemar de aula no PDD de Sergipe e Alagoas, né? Tive o prazer também de assistir alguns momentos junto com o pessoal lá, né? O Morita, foi muito bom. E o Valdemar até mandou um abraço para todo mundo. Valdemar, estava previsto ele fazer toda, né, a introdução, né, Vitor? Mas infelizmente, vai melhorar. Ele deu um jeito, achou que até era alguma coisa no disco, nas costas, e tá sem conseguir se levantar, então ele não pôde estar aqui presente, mas ele mandou um abraço para todo mundo, né? Ele acabou de mandar até uma mensagem que não foi o pior, não foi algo inflamatório muscular, então... Menos mal. Menos mal. Vitor, isso é a idade, Vitor. A idade vai chegando, ele começa a ter... É o braço, é a costa e tal. Mas garantia passa, né? Diga aí. É a idade do condor. Condor aqui, Você substituiu muito bem a altura, que ele não fez essas faltas todas, não. Obrigado. Mas obrigado. E é isso. Então, foi muito bom estarmos juntos. Obrigado novamente, Gilmar. Obrigado aos professores que estiveram aqui, também todos os parceiros. E durante o ano nós vamos ter outros momentos, quer sejam online, estão previstos 4 momentos desses online, e está previsto 2 presenciais. Eu não sei se vai ser possível realizar presencialmente, né? Mas no cronograma tá previsto um no final do primeiro semestre, um no final do segundo semestre presencial, tá? E qualquer coisa estamos à disposição, tá bom? Obrigado e boa noite a todos. Boa noite, grande abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite.